visitante, né? Mas ele é o aniversariante. Eu creio que ele, aleluia, eu creio que ele está sempre conosco, não nos visitando, mas morando conosco. Amém? Habitando na minha e na sua vida. Esse é o propósito de servirmos a ele. Obrigada, louvor. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu quero te render graças, Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado, Jesus, porque você nasceu e mudou a nossa história. E mudou a história. A história é contada antes e depois de você. Obrigado, Jesus, porque você nasceu e a sua vida marcou a nossa vida, a nossa história. Obrigado, Jesus, porque você nasceu e o seu nascimento foi a nossa vitória. Obrigado pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua obediência. Somos felizes, aleluia, porque tivemos a oportunidade de te conhecer, tivemos a oportunidade, nos foi oferecido receber você como Senhor e Salvador. E essa foi a nossa decisão. E a partir daí, nossa vida nunca mais é a mesma. Aleluia, porque você verdadeiramente marca. Do jeito que você marcou a história do mundo, você marca a nossa história. Aleluia, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Nós te amamos. Nós te amamos, Jesus, porque você nos amou primeiro. É o mínimo que podemos oferecer a você, é o nosso amor. Aleluia, é a nossa devoção. É a nossa obediência. Aleluia. Obrigado pelo que você fez por nós. Aleluia. Obrigado. Você se dispôs realmente, deixou toda a sua glória, tudo que foi oferecido, tudo que você já tinha. Aleluia. Você deixou tudo por amor a nós, por obediência ao seu Pai. Aleluia. E que essa possa ser verdadeiramente o nosso desejo, de ser obediente ao nosso Pai, porque você nos deu esse privilégio de podermos sermos chamados filhos de Deus e que a gente possa honrar, aleluia, essa tão grande oportunidade que recebemos através da sua obediência. Aleluia, te rendemos graças. Aleluia, amém, queridos? Amém. Então, o pastor Adilson já deu alguns spoilers aí do Natal, porque realmente é muito interessante. A gente vive e a gente nasce e a gente é criado nessa cultura de chegou dezembro é o mês de Natal, aleluia, e a gente vai, e normalmente, acontece o que aconteceu com a gente ontem, eu creio com a maioria de vocês, a gente se reúne nas casas, se reúne para comemorar o Natal, troca de presentes, faz os famosos amigos ocultos, amigos secretos, enfeita-se a casa, prepara tudo, se prepara um jantar especial, se prepara uma ceia especial, e a gente procura nos unirmos com pessoas que a gente ama, com amigos, com familiares, e nada disso é errado. Realmente é um mês de comemoração, é um mês onde as empresas normalmente fazem os levantamentos e dão prêmios àqueles que se saíram, vamos dizer que se destacaram mais, a gente vai esperando lá as meiazinhas enfeitadas, vai que cola, vai que de repente apareça um presentinho lá, e não tem nada de errado nisso, queridos. A gente é criado nesse meio, e até pessoas que nem entendem o que é verdadeiramente o Natal, o mundo que não entende o nascimento de Jesus, é aquilo que nós entendemos pela palavra dele, mesmo assim, mesmo essas pessoas, se você observar, elas, todo mundo que te atendeu, a gente sorri mais, a gente abraça mais, a gente presenteia mais nesse período, e realmente a gente abraça pessoas que a gente nunca viu, e a gente diz que ama, e fica aquele clima realmente tão de paz. Todo mundo parece que fica mais tão, vamos dizer, até paciente, Se alguém pisa no seu pé, se alguém fala alguma coisa que te desagrada, mas é Natal. Vamos sorrir, que está tudo bem, porque afinal de contas é Natal. Mas o interessante é que, durante todo esse clima, a gente precisa entender que esse comportamento, quando eu estou falando da gente, eu estou falando da gente que conhece a Cristo. Sabe que esse comportamento da gente deveria ser diário. Para mim e para você,
deveria ser os 365 dias do ano. A gente deveria viver esse espírito natalino, que o mundo vive só nesse período de dezembro. Porque é exatamente para isso que ele veio. Né? Como a Deus estava falando no começo, nós precisamos ser bênção. Depois que a gente recebe Jesus, a gente precisa ser bênção. Porque, afinal de contas, foi esse o plano. Esse foi o plano de Deus, quando Ele enviou Jesus. Ele deu Jesus para que a gente houvesse uma transformação na nossa vida. Verdadeiramente, o Natal é o nascimento de Cristo. É o aniversariante. E a gente espera realmente que nessas reuniões, eu espero que aonde você estava ontem, né, se você estava em alguma reunião familiar ou com amigos, eu espero que você tenha lembrado do aniversariante. Que o povo que estava com você tenha lembrado do aniversariante. Tenha cantado parabéns para ele ou tenha, no mínimo, falado sobre ele. Porque verdadeiramente aquilo que falou, se foi 25, se foi 24, se foi dezembro, se foi novembro, se foi outubro, quer dizer, ele nasceu. Ele nasceu e foi decidido ser comemorado em 24 de dezembro, a véspera do Natal, e hoje o Natal, o dia do nascimento dele. Então ele nasceu, mas ele nasceu com um propósito, assim como eu e você nascemos com um propósito. E o propósito dele é exatamente o que está lá em João 3,16. E você pode dizer, porque Deus me amou. Diga assim comigo, porque Deus me amou. Amém, queridos? Foi porque Deus te amou. Porque Deus amou o melhor da criação dele. Porque tudo que ele criou, ele disse que era bom. E quando ele criou o ser humano, ele disse que era muito bom. Então foi exatamente por amor à sua criação que ele enviou o seu filho. Que ele se fez homem. Para quê? Com um propósito. Porque Deus amou o mundo. Ou porque Deus nos amou de uma tal maneira que Ele deu o seu único filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o sentido do Natal, o nascimento de Jesus, é o meu e o seu benefício. É a minha e a sua salvação. Foi esse o propósito e o plano de Deus que Jesus Cristo obedeceu. Ele nasceu com um propósito, para nos salvar. Então, o que é o Natal? O Natal é a minha e a sua salvação. O dia do nascimento de Cristo, queridos, é o dia da nossa salvação, é o dia da nossa redenção. Iniciou-se ali o propósito para salvar a minha e a sua vida. Então, eu preciso entender. E quando eu entendo isso, eu preciso viver isso. Né? E as coisas têm sido tão perdidas que eu coloquei como título dessa ministração: onde está a fila para conhecer Jesus? Porque o Natal é o nascimento de Jesus. E a gente vê muitas pessoas, na verdade, muitas pessoas só com a atenção numa roupa nova, só com a atenção na comida, no que vai ter na ceia do Natal, e esquece de entender, ou esquece de falar o que é o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Cristo. Mas por quê? A gente precisa ser ensinado, a gente é ensinado de um pobrezinho. Querido, se tem uma coisa que Jesus nunca foi pobrezinho. Ele nunca foi um pobrezinho. Ao contrário, queridos, ele teve a missão mais nobre. Ele teve a missão de salvar a humanidade. E isso não é para qualquer um. Deus deu essa missão ao primeiro. Porque ele foi dando oportunidades ao homem. Até o ponto que ele chegou e disse: eu preciso ir. Eu vou ir, eu vou como humano para mostrar para eles que é possível. Porque até então a humanidade não acreditava. Ela começava a fazer as coisas pela lei e no meio do caminho ela se perdia. E eu e você também nos perdemos pelo meio do caminho. Mas graças a Deus, que Ele se fez homem e veio, exatamente numa figura de uma criança assim normal, sabe, uma criança dependente, uma criança que nasceu de uma mulher e que precisou ser cuidada por um casal, precisou ser ensinada assim como eu e você. E Ele se submeteu a isso, para mostrar para a gente que era possível.
E ele cresceu dessa forma e cumpriu todo o propósito dele. Nós recebemos o maior presente no Natal. E sabe que cabe, eu não sei se você vê muito nas mídias sociais, normalmente quando é aniversário de alguém que a pessoa ama, ela vai e faz lá a declaração de amor e sempre termina numa frase: o aniversário é seu, mas quem ganhou o presente fomos nós, com a sua presença. Então a gente pode dizer que o aniversário é de Jesus, mas quem foi o maior beneficiado, essa frase cabe muito bem aí, porque o maior beneficiado com o nascimento dele foi eu e foi você, e toda a humanidade, todo aquele que, como está lá em 2 Coríntios 5,17, todo aquele que resolver, que decidir receber ele como Senhor e Salvador e ser uma nova criatura, todo aquele vai receber o benefício desse privilégio. Então ele veio para nos salvar, ele veio para salvar toda a humanidade. Então ele foi o maior presente, o nascimento de Cristo, o maior beneficiado com esse nascimento fomos nós, porque a gente sabe todo o processo. Mas começou o processo no nascimento. Eu queria que você abrisse comigo lá. Ele nasceu e ele viveu com um propósito. Em Lucas 2. Aleluia. Lucas 2. Aleluia. Lucas 2, a partir do versículo 25. Você vai entender em Lucas 2, a partir do versículo 25, exatamente o propósito e o porquê Jesus nasceu e como ele já vinha sendo anunciado. Naquela época, na verdade, antes, vem contando todo o processo, que aí você já conhece, de que eles teve que refazer como é que eu posso chamar, meu Deus? Eles tinham que se recadastrar, e aí o José e a Maria, que estava grávida, precisaram ir até Nazaré para fazer esse recadastramento lá com relação à política do local. E por conta disso, né, que a viagem não era tão simples quanto é para nós hoje, que a gente vai de carro, vai de avião, quando é um lugar longe. Então, demorou muito para eles chegarem lá, e chegando lá, aconteceu de chegar o momento de Jesus nascer. E se você perceber, quando eu falei que ele não era um pobrezinho, porque se você ler toda a história lá, na verdade, ele não nasceu numa manjedoura porque não tinha dinheiro para a hospedaria. Porque se você ler lá direitinho, vai contar que não havia vaga nos hotéis, vamos dizer, da cidade ali, naquele momento, não havia vaga. E aí, por conta disso, ele nasceu para provar para a gente, queridos, que não é, e eu creio que para isso, que para provar para a gente que não é o lugar onde você mora, não é a casa se for muito chique ou não, aí não depende disso para Jesus nascer na sua vida. Para Jesus nascer e viver na nossa vida, ele não precisa de uma casa chique, ele não precisa de roupas de marca, nem ele precisa de um carro do ano. Ele só precisa de um lugar que acolha ele. Então, se nós acolhermos Jesus, não importa como a gente esteja socialmente ou financeiramente falando, queridos. Ele não precisa disso. Ele não precisa de luxo. É isso que ele quer mostrar para a gente quando ele nasceu num lugar desse. Que você não precisa, para ser feliz ou para dizer que está satisfeito com sua vida, ter que estar num local muito chique. Ter que estar desfrutando. Nada disso é errado, queridos. Ele se fez pobre para que a gente se tornasse rico nele. Mas a única coisa que ele quer provar e mostrar para a gente é que não dependemos dessas coisas para ser feliz. Não precisamos ou não dependemos dessas coisas para termos a paz que excede todo o entendimento. A paz que só ele pode nos dar. Amém? Então vamos ler lá Lucas 2, a partir do 25. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo.
Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, entende que Jesus cumpriu toda a lei desde criança. Os próprios pais deles fizeram exatamente como se mandava fazer. Simeão tomou a criança nos braços e levou a Deus, dizendo: Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação que preparaste para todos os povos. Diga assim: todos os povos. Sabe que todos os povos incluía eu e você? Todos os povos. Então eu preciso. Vamos terminar com 32. Ele é uma luz de revelação às nações, e é a glória do teu povo. Sabe, queridos, uma vez uma pessoa conversando comigo lá em Recife, ela falou assim, a gente estava falando de Jesus, ela não era cristã, eu estava falando da salvação, então ela fez uma pergunta assim: então, se eu não aceitar Jesus, você está me dizendo que eu vou para o inferno? Se alguém fizer essa pergunta a você, a resposta seria sim? Aí, gente, fala aí. Se alguém pergunta para você, se ela não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se ela vai para o inferno, você responde que sim? Amém. Verdade. Então, eu falei que sim. E ele continuou. Ele disse: então você está dizendo que por causa de Jesus eu vou para o inferno? Essa segunda pergunta seria assim: por causa de Jesus ele iria para o inferno? Claro que não. Aí eu respondi para ele: claro que não. Na verdade, para o inferno, todos nós já estávamos caminhando. A gente não precisou de Jesus para ir para o inferno. As nossas ações, as nossas desobediências estavam nos levando para lá. Foi exatamente Jesus a porta para nos dar o direito de entrar no céu. Eu disse: não, Jesus não é o culpado de você ir para o inferno. Só quem é culpado da gente ir para o inferno somos nós mesmos, quando nós rejeitamos Ele. Ele, ao contrário, Ele nasceu para nos tirar de lá, para nos transportar de lá. Porque para lá todos nós já estávamos indo sozinhos, com as nossas ações, sem precisar de ajuda de ninguém. Com as nossas sabedorias, com os nossos achômetros, o que nós achávamos melhor, era o que estava nos levando para lá. E ele veio, se fez homem e mostrou para nós exatamente uma oportunidade de nós termos uma paz que excede todo entendimento, uma paz que o mundo não conhece, queridos, e não pode conhecer. E muitas vezes a gente está querendo essa paz que as pessoas têm lá, porque a paz do mundo, ela depende de coisas. A paz em Cristo depende do conhecimento e da obediência à palavra dele. As coisas são consequências. A paz de Cristo depende da gente buscar Ele em primeiro lugar, a sua justiça, o conhecimento e a prática da sua palavra. Não depende de coisas. Nós às vezes estamos colocando realmente a nossa paz, como o mundo tem feito, em ter coisas, em coisas ser resolvidas como a gente quer, no tempo que a gente quer e da forma que a gente quer. Quando na verdade tudo que Ele quer é que a gente entenda o que Ele já fez, busque agradar a Ele em primeiro lugar, e essas coisas que Ele chama de demais coisas, Ele mesmo promete para nós que vão ser acrescentadas. Elas talvez, só talvez, ainda não foram acrescentadas, porque a gente não tem buscado Ele de todo o coração. A gente não tem se submetido a esse processo. A gente tem entendido, mas não tem obedecido. A gente tem entendido, mas temos colocado limites para Deus na nossa vida. Limites para Deus nas nossas decisões. Limites para Deus nas nossas prioridades. Então eu preciso entender que direção. Eu preciso entender aonde está a fila para conhecer Jesus. Aonde está a fila? Aonde estão as pessoas que desejam realmente conhecer a Jesus? Onde está a fila das pessoas que realmente desejam conhecer o que a palavra dele explica para a gente? Ou talvez perguntar: onde está a fila das pessoas que querem obedecer o que a palavra dele fala ao nosso respeito?
Porque muitas vezes a gente está na fila até para conhecer. A gente vem até com uma expectativa de conhecer. Mas muito mais do que conhecer, a gente precisa vir com a expectativa de obedecer. De tirar aquilo que talvez aquilo que não agrade a Ele. Sabe, sempre tem sido feito. Uma vez eu estava meditando sobre a salvação e eu entendi que realmente a salvação, nós cremos, ela é imediata quando a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador. Nós realmente somos religados, o nosso espírito é religado ao Espírito de Deus. Mas há um processo de mudança nas nossas vidas. E eu entendo que à medida que eu vou conhecendo essa palavra, a área que essa palavra vai se tornando verdade para mim, e eu mudo minhas atitudes de acordo com a palavra, são áreas da minha vida que vão sendo salvas. É como se fosse realmente, como a palavra diz, que ela é uma água que lava, é como se ela vai entrando, vai me lavando e vai limpando as áreas da minha vida. É como se minha vida fosse uma casa, que tem vários compartimentos, e ela vai sendo arrumada. Pelo conhecimento da palavra, eu vou arrumando. Vou arrumando a sala, vou arrumando os quartos, vou arrumando a cozinha, vou arrumando o banheiro, vou arrumando o quintal, vou arrumando a frente, vou arrumando a varanda. Até o ponto dela estar toda arrumada. E é possível a casa estar toda arrumada? Claro, queridos. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos casa. Nós somos a casa do Espírito Santo. Então, do jeito que é possível você organizar toda a sua casa, por mais bagunçada que ela seja, que ela esteja, é possível que a gente arrume toda ela. Então, é possível que a gente arrume toda a nossa vida com a palavra do Senhor, com Jesus. Se a gente realmente estiver na fila para conhecer, prosseguir e conhecer a Jesus. E deixar que Ele entre e de que Ele faça toda essa mudança. E agora, que eu estou vendo que como a gente não tem nenhum visitante, e eu conheço todos vocês, eu sei que todos vocês já confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Aí agora que eu conheço esse Jesus, que eu já entrei nessa fila, eu preciso avançar nesse conhecimento. Eu queria que a gente fosse lá em 1 Pedro 2. Aleluia, 1 Pedro 2. A gente pode se perguntar, que direção agora eu posso tomar? Que direção nessa fila eu posso tomar? Porque nós agora somos de Jesus. E nós precisamos, como filhas e filhos de Jesus, dar um testemunho. Ou melhor dizendo, dar um bom testemunho. E darmos um bom testemunho autêntico de um filho de Deus. Desse amor que já foi derramado em mim e para você. E agora esse amor precisa ser demonstrado para as pessoas através de um comportamento. 1 Pedro 2, o versículo 9 diz exatamente quem nós somos. Vocês, porém, diga assim, está falando comigo? Aleluia. Está falando comigo também, gente. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós podemos, porque nós temos o Espírito Santo. Nós já entramos nessa fila para conhecer Jesus. Talvez cada um de nós estejamos em uma etapa de conhecimento, de prática da palavra, mas nenhum de nós hoje somos um bebê na fé. Nós conhecemos a Cristo. Nós já entendemos o que Ele fez. Nós já sabemos o verdadeiro significado do Natal. O verdadeiro significado do Natal não é um presente. Tudo isso pode acontecer. Mas o verdadeiro significado do Natal, em vez de nós desejarmos, talvez hoje para a gente, Feliz Natal, a gente poderia desejar Feliz Nascimento de Cristo na sua vida. Porque Ele nasceu para nós. Ele nasceu para toda a raça humana. Se você é um humano e você é, então foi por você. Foi para você que Ele nasceu. Para nos dar esse caminho
de chegada até eles. Vamos lá para Filipenses 2. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Filipenses 2, a partir do versículo 2. Filipenses 2, 2. Então, completem minha alegria. Esse deve ser o nosso comportamento. Lembra que foi isso que eu falei? Então, completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses dos outros. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Olha qual foi a atitude de Cristo Jesus. Versículo 6. Embora, sendo Deus, não considerou quer ser igual a Deus, fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo ou de servo, e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Vê só o que ele fez por nós. Ele deixou a sua posição. Agora você entende, ou você acredita que a posição que Jesus tinha antes de nascer como homem era muito melhor do que a posição que eu e você tínhamos antes de confessarmos Jesus como Senhor e Salvador? Amém? Você acredita que a posição dele era muito melhor? Aí a Bíblia diz que nós devemos ter o versículo 5, termos a mesma atitude que ele teve. E qual foi a atitude que ele teve? Ele tinha uma posição muito boa, de alguém, ele não tinha nem problemas, mas quando foi proposto a ele vir, e foi visto por ele que era necessário isso, ele obedeceu, deixou toda a posição que ele tinha, e se humilhou para vir numa forma de uma criança, ser criado por um casal, e viver a vida normal como um ser humano, até chegar o momento dele pagar um alto preço por nós, porque ele sabia o propósito ao qual ele vinha, ao qual ele veio. Aí muitas vezes nós, por termos alguma posição, naturalmente falando, às vezes numa posição de estudo, uma posição numa empresa, muitas vezes não queremos deixar essa posição não, porque assim, eu não posso fazer isso, porque afinal de contas a minha posição, eu sou isso, ou sou aquilo, a minha posição de advogado, a minha posição de médico, a minha posição de dentista, a minha posição de professor, a minha posição de administrador, a minha posição. Eu não posso deixar essas coisas, porque afinal de contas, eu sou fulano de tal. Eu tenho uma imagem para a sociedade. E afinal de contas, se eu chegar em determinado lugar e todo mundo está fazendo isso aqui e eu não fizer, o que é que vão pensar de mim? Né? Quando me perguntarem por que eu não estou no meio daquilo ali, e eu dizer que sou crente, nossa, não, gente, eu não tenho nem coragem de dizer um negócio desse. Porque vão zoar de mim. Mas será que muitas vezes, nas nossas atitudes diárias, no nosso dia a dia, não é mais ou menos essa resposta que a gente está dando a Jesus? Dependendo de onde a gente esteja, com quem a gente esteja. Porque, afinal de contas, está todo mundo fazendo, né? Porque, afinal de contas, isso é normal, é um comportamento normal para a sociedade. E, afinal de contas, eu estou aqui na Terra, né, gente? Eu não sou um extraterrestre. Então, eu não posso chocar as pessoas assim. Será que Jesus não chocou as pessoas com o comportamento dele?
E muitas vezes a gente está se fazendo de... Não, porque você não entende a posição que eu tenho, Virginia. Eu não entendo, mas dependendo da posição que você tenha, Deus vai entender completamente. Que talvez nós estejamos apenas o negando com as nossas atitudes. Porque talvez, só talvez a gente exercer isso aqui que ele fala para a gente se despojar dessa qualidade ou dessa função que eu tenho, vai ser talvez muito prejudicial. Mas prejudicial para quem? Talvez para uma imagem. A gente já viu que a imagem que ele tinha aqui de filho de Deus, queridos, com certeza, é a melhor posição no céu e seria a melhor posição na terra. Aí ele veio para a terra, cumpriu o propósito dele, morreu por mim e por você, e agora nos deu. Abriu para nós esse leque, essa porta, essa oportunidade da gente escolher viver de uma forma diferente. Ele renunciou o direito de filho de rei. E nós? O que a gente está disposto a renunciar? Eu quero que a gente continue no 2, o versículo 2, eu quero ler de novo com você, versículo a versículo. Então, completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando junto com a mesma forma de pensar em um só propósito. Isso significa unidade. É isso que ele está dizendo para a gente. Sabe como é que vocês vão demonstrar um bom comportamento de um filho de Deus, de um irmão meu? Sabe o que é que Jesus está dizendo para a gente com esse versículo 2? Que a gente precisa viver unidos um com o outro, em unidade um com os outros. O versículo 3. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Ele está falando aqui para a gente não criar partidarismo. Eu não tenho que mostrar nada para ninguém, nem provar para você que eu sou melhor do que Gisele, que eu sou melhor do que a Dani, que eu sou melhor do que a Neia. Eu não tenho que provar nada para você. Eu não tenho que ser melhor do que ninguém diante de você. Eu preciso ser o que Deus me criou para ser. Então, eu não tenho que estar tentando provar para a Gisele, por exemplo, que eu sou melhor do que a Dani, para que ela, então, prefira ficar comigo. Eu preciso fazer, vivendo em unidade, e não criar essas coisas. É isso que ele está dizendo. Vivam unidos. Não criem esse tipo de coisa. Isso não é coisa para filho de Deus. Vamos lá. Versículo 4. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com o interesse dos outros. Então, ele está dizendo aqui que a gente não deve nos colocarmos em primeiro lugar. Não, mas é porque são as minhas necessidades. É porque eu preciso disso. É porque você precisa fazer assim. Não, é porque aqui não dá para mim, porque assim, não é melhor para mim. Aqui não é o melhor lugar para mim. Não é fazendo isso que é o melhor para mim. Eu preciso disso, ou eu preciso daquilo. Agora que somos irmãos em Cristo Jesus, não é mais, em primeiro lugar na minha vida, o que eu preciso. Eu preciso olhar o que é que o outro precisa. Eu preciso colocar outras prioridades. Não a minha, não o meu eu, sempre em primeiro lugar, porque eu preciso assim, porque eu quero que seja feito assim, porque eu gosto assim, porque para mim é melhor assim. Vamos lá, versículo 5. Ele continua. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Aí é mais até um pouquinho mais difícil, né? Porque qual foi a atitude tida por Cristo Jesus? Ele abandonou todas essas coisas, porque ele teve compaixão da gente. Ele olhou a situação que a gente estava, e ele entendeu que só ele se entregando por nós, nós poderíamos sair da posição que estávamos. Sabe aquela posição que eu falei que aquela pessoa falou? Não, então eu vou para o inferno se eu não aceitar Jesus. Não, queridos, o problema não foi Jesus. Jesus nunca vai ser o problema de ninguém. Na verdade, Jesus sempre foi a nossa solução. Então, eu preciso entender isso. Foi isso que ele teve com a gente. Ele teve compaixão da gente. E ele obedeceu até a morte, por compaixão. Porque ele olhou e viu que sozinho a gente não ia conseguir fazer. Que sozinho a gente não conseguiria chegar ao Pai. Ele precisava fazer essa ponte. Então, ele se despojou e decidiu. Não, Pai, eu vou obedecer.
fez aquela oração no Getsêmani: se fosse possível, passa de mim esse cálice. E às vezes a gente, querido, sabe que não é nem errado às vezes a gente fazer essa oração para o Senhor. Às vezes as coisas parecem que está tão apertada, está tão difícil seguir as instruções do Senhor, que a gente pode chegar a algum momento e fazer ali como Jesus fez: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Então, quando a gente entende esse verdadeiro sentido do Natal, é necessário a gente comemorar sim, queridos. É importante a gente comemorar sim esse nascimento. É válido sim a gente comemorar fazendo festa, se reunindo, cantando louvores, fazendo um banquete, comendo bem. Isso tudo é bom demais, a gente deve comemorar sim. Olha só, ele nasceu e ele morreu por nós. E ele veio mostrar para a gente o que a gente poderia fazer com ele. Sem ele era impossível. E ele veio dar essa excelente notícia para a gente. Ó, vocês estavam condenados a isso. Vocês estavam em literalmente, suas atitudes estavam levando você para o inferno, para um império. Nós estávamos em um império de trevas. E ele nasceu para vir nos transportar para o reino de Deus. O reino onde nós nascemos. O reino para o qual nós fomos criados. Nós fomos criados para o reino de Deus. Deus nos deu uma terra perfeita ao homem. E as atitudes estavam nos levando para o império de trevas. Ele veio e nos trouxe de volta. E abriu de novo, na verdade. Ele abriu de novo a porta e mostrou para a gente o caminho. Então, agora, decidir entrar nesse caminho, somos nós quem decidimos. Mas depois que entramos, nós precisamos decidir ficarmos nesse caminho. Porque esse reino agora, ele tem uma forma de viver. E a forma de viver é essa: se despojando do nosso eu. Mas o interessante é que ele garante que quando a gente se despoja do nosso eu, do que eu preciso, do que eu quero, ele nos garante que ele vai nos suprir em tudo. Ele só pede uma coisa para a gente: confia em mim, tenha paciência. Jesus passou 33 anos para entrar no propósito dele. E muitas vezes a gente não tem paciência de esperar em nada. A gente entende o propósito e a gente está achando que é um passe de mágica. Mas é uma perseverança. Aí ele diz: aqueles que perseverarem vão receber a coroa da glória. Então é necessário uma perseverança. E muitas vezes é o que falta em nós. A gente aceita, a gente é transportado, mas a perseverança aqui no reino está dando algum trabalho. Aí a gente quer às vezes pegar uns atalhos. Aí só que os atalhos nos levam de volta para um império de trevas. E quando a gente vê, a gente vai, as pessoas, né? Não vou falar a gente não faz isso. Mas algumas pessoas, aí vão se enrolando de novo. Vão se emaranhando de novo naquelas coisas que mantêm eles em um império. E quando às vezes se dão conta, mas não está dando nada certo. Mas muitas vezes não está dando nada certo, porque as instruções dadas, a gente não está seguindo. Mas quer dizer, existe uma receita, literalmente, no reino de Deus. A gente não segue a receita e quer que o bolo fique bom. Então, não tem como, se eu não seguir a receita correta, o resultado ser o que eu espero. Quando o resultado não está dando, não tem nada de errado, queridos, com a receita do Senhor. A receita do Senhor sempre vai estar nos dando a oportunidade de mudarmos o rumo da vida. E sermos exatamente o que devemos ser. Uma coisa que eu falei há um tempo atrás aqui. Pontes. Nós precisamos decidirmos agora sermos pontes. Pontes que vão levar pessoas a essa porta de Jesus. Sabe, Jesus já morreu e ressuscitou por nós. Quando ele disse que agora é necessário que eu vá, para que o outro venha, o outro que veio, que ele diz, habita em mim e você, que é o Espírito Santo. E agora, nós precisamos ser a imagem e a semelhança de Jesus aqui na terra. Do jeito que Jesus foi a ponte, nos levando de volta ao Pai,
veio e ensinou em carne aqueles discípulos, e os discípulos continuaram o trabalho e chegou até nós a salvação. Agora nós precisamos continuar sendo essas pontes. Mas essas pontes nós vamos ser com o nosso comportamento. E aí somos nós que precisamos nos avaliar. Será que o meu comportamento está sendo aquilo que foi falado até para dízimos e ofertas? Ser tu agora a bênção? Será que o meu comportamento está sendo bênção para que você possa olhar para mim e entender Jesus? Será que as pessoas olham para a gente, para as nossas ações e reações? Pessoas que conhecem a Cristo que estão do nosso lado e pessoas que não conhecem. Será que a nossa atitude com alguém que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador faz com que ele deseje conhecer a Jesus? Ou será que faz com que ele... Não, eles querem se afastar de crente. Porque fulano de tal é crente e olha como ele tratou. Olha o que ele fez. Olha como ele trata o vizinho. Olha como ele trata o colega de trabalho. Olha como ele trata, o pior ainda, a esposa. Olha como ele trata os filhos. Porque é o nosso comportamento que vai agora refletir Jesus para as pessoas. Sabe, querida, as pessoas que não conhecem a Cristo não vai ser olhando para a Bíblia que ela vai conhecer. Vai ser olhando para mim e para você. Vai ser vendo mudança em nós que ela vai conhecer e que ela vai desejar ou não estar perto de você, ter você como companhia, ter você como amigo e ter você como uma inspiração. Porque Cristo foi a inspiração para aquelas pessoas. E Ele veio mostrar que é possível nós sermos inspiração para Ele. Esse é o sentido do Natal. Ele nasceu para dar essa vida para nós, para que a gente conheça e a gente possa viver verdadeiramente um feliz Natal. Vamos ler o versículo 6 e o 7. Só porque eu quero ler uma música para vocês. Eu não vou cantar não, eu vou lê-la. Versículo 6. Embora sendo Deus, não considerou quer ser igual a Deus, fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de servo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Então, eu recebi uma música que era em inglês. Então, eu nem arrisquei pedir a Renato para que eles cantassem ela em português, né? Eu não ia pedir para cantar em inglês, né? Mas eu peguei a tradução dela, porque, na verdade, foi um vídeo que eu recebi, e no próprio vídeo estava sendo cantada em inglês e tinha a tradução dela em português. E foi até que originou o tema da mensagem, porque a música, o título da música é Onde está a fila para ver Jesus? É uma pergunta. Tempo de Natal. A neve estava... Essa é a tradução da música, tá, gente? Tempo de Natal. A neve estava começando a cair. Compradores escolhiam seus presentes. Pessoas na fila dos shoppings. Crianças à espera do Papai Noel, com emoção e alegria, com uma expectativa de entregar uma carta pedindo um presente. Nesse momento, um menino puxou minha blusa e me perguntou: onde está a fila para ver Jesus? Ele está aqui nessa loja? Fiquei sem resposta. Então ele me falou: se no Natal celebramos o seu nascimento, por que não o vemos mais? Enquanto eu fiquei perplexa, pensando nessa mensagem tão profunda, meus olhos se encheram de lágrimas. Eu então olhei, procurando aquele menino para agradecer-lhe. Ele não estava mais. Sabe, o menino do shopping poderia até ter asas. Pensei, e foi como se eu tivesse o ouvindo cantar. Onde está a fila para ver Jesus? Então eu pensei, Jesus nasceu para mim. Papai Noel
ou melhor dizendo, alguém vestido assim pode até trazer presentes para mim, mas Jesus deu sua vida por mim, num piscar de olhos, ao som de sua trombeta, todos nós vamos ficar diante do trono de Deus. E o que fizemos com o nascimento de Jesus? E o que fizemos com a morte de Cristo? Seu nascimento marcou a história. Nós temos um mundo, isso não faz parte da música não, tá, queridos? A música vai até o... E o que fizemos com o nascimento e com a morte de Cristo? Agora não mais a tradução da música. Seu nascimento marcou a história, antes e depois de Cristo. Até na escola é isso que aprendemos. Tudo que a gente, quando vai aprender de história, é antes de Cristo, depois de Cristo. Sua vida marcou nossa trajetória. Eu acredito que a vida de Cristo tem marcado a sua trajetória, assim como tem marcado a minha. Nós ainda não estamos perfeitos, queridos, mas o que Cristo fez, eu acredito que você acredita. Se você está aqui, você não saiu de casa, você não frequenta uma igreja só porque você não tem o que fazer. Você acredita que Jesus nasceu, amém? E a morte dele marcou, a vida dele marcou sua trajetória. Mas a morte dele marcou a nossa vitória. A morte e ressurreição de Cristo é o selo da minha e da sua vitória. Quando a gente confessa Ele como Senhor e Salvador, a gente precisa entender isso, queridos. Você continua em Filipenses 2, a gente vai ler ele mais um pouquinho. Sabe o pisca-pisca? O pisca-pisca de Natal. Tá, eu não tenho árvore hoje de Natal em casa, mas eu sempre gosto de botar o pisca-pisca. Eu tenho um pisca-pisca lá. E sabe, o pisca-pisca, ele chama a nossa atenção. Né? Por quê? Porque é exatamente por isso, porque ele não fica só aceso e nem fica só apagado, ele fica piscando. Então chama a atenção de qualquer um. Até na rua você passa e tem um pisca-pisca na casa de alguém, chama a sua atenção de olhar. Porque aquela claridade vem e apaga, vem e apaga. Então o pisca-pisca chama a atenção. Então nós precisamos e devemos brilhar intensamente a luz de Cristo como um pisca-pisca que representa muitas vezes o Natal. E a gente coloca, e a cidade iluminada chama a nossa atenção, de estar piscando, daquilo tudo piscando, chama a nossa atenção. Então a nossa vida precisa ser intensa assim, piscando atitudes de Cristo para a vida das pessoas, para que elas possam olhar em nós, e a gente possa ter essa luz de Cristo brilhando em nós, cada vez mais, para que a gente possa refletir esse nascimento, a gente possa ser representante desse nascimento. Esse é o verdadeiro Natal. Precisamos apresentar o nascimento de Cristo às pessoas. Porque quando nós apresentarmos o nascimento, a gente vai poder, depois, sabe que é necessário primeiro nascer, ter uma trajetória para morrer, aleluia, revelação. Então precisamos começar apresentando o nascimento de Cristo, o porquê ele nasceu para as pessoas. E isso precisa ser uma verdade para nós. E apresentarmos a vida que ele teve por causa de nós. E chegarmos a apresentar a morte e a ressurreição. Para entender que ele ressuscitou. E que agora neles, nós somos Jesus aqui na terra. E precisamos brilhar essa luz de Cristo. O próprio Filipenses 2, eu quero ler com você agora, a partir do versículo 12. Aleluia. 2:12. Diz assim: quando eu estava ali, meus amados, isso é Paulo falando para os filipenses. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Sabe, Jesus podia estar falando isso aqui para a gente. Agora que eu estou longe, fisicamente, mas ele está habitando em nós, amém? É ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação. Como? Obedecendo a Deus com reverência e temor. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo
que é do agrado a Ele. Entende? Deus está dando a nós essa capacidade e esse poder. Então, é possível para você e é possível para nós, porque essa capacidade e esse poder para refletirmos essa luz vem de Cristo que habita em nós. Versículo 14. Façam tudo, diga assim, tudo. Agora, olha como ele manda a gente fazer. Façam tudo sem queixa e nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando, diga assim, brilhando, aleluia, brilhando, refletindo, eu não sei qual é a tradução que você está usando aí, brilhando ou refletindo como luzes resplandecentes, num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Então, entende como é que a gente deve refletir essa imagem? Não é só na igreja, é na igreja também. Você também deve continuar sendo luz na igreja, com seus irmãos, com o trabalho que você faz na obra, com tudo que você faz para o Senhor. Mas ele está falando aqui também no mundo. Sabe o que é o mundo que ele está falando aqui, queridos? São as pessoas que não conhecem a Cristo. As coisas, as formas como eu ajo e reajo, o meu comportamento precisa ser brilhante ao ponto de resplandecer. Ele fala exatamente para esse mundo de gente corrompida e perversa. Para os perversos, para as pessoas que ainda estão corrompidas pelo pecado, para essas pessoas também precisamos ser essa luz. Precisamos refletir esse Cristo. Precisamos mostrar que Cristo já nasceu em nós. Que o Natal habita em nós 365 dias do ano. Que eu não dou um Feliz Natal a alguém que eu entro numa loja e nem conheço. Ou alguém que o carro para no trânsito e vem me oferecer algo. Eu não dou um Feliz Natal para ele só em dezembro. Eu posso dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite durante o ano todo. Eu posso olhar com um olhar de misericórdia o ano todo. Eu posso buscar ser uma ponte e ajudar alguém que ainda está corrompido, alguém que ainda é perversa, alguém que está no mundo, alguém que não conhece a Cristo, mas alguém também que está na igreja, que conhece a Cristo, que é meu colega de departamento. Eu preciso ser essa luz 365 dias do ano, porque o Espírito Santo já habita comigo. Ele não habita comigo só no Natal. Mas às vezes as nossas atitudes parecem que ele só habita com a gente no Natal. Porque no Natal a gente fica bonzinho, dá Feliz Natal para todo mundo, abraça todo mundo, sorri mais, abraça mais, como eu falei no começo. Está disposto a ser mais bonzinho, é mais tolerante. Até fazemos faxina no guarda-roupa, tiramos roupa, damos coisas para alguém. Ficamos tão solidários, tão compassivos com as pessoas. Mas essa precisa ser a minha e a sua vida 365 dias do ano. Essa educação, esse espírito natalino, nós poderíamos traduzir para Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo, que é o Espírito do Natal, deve nos acompanhar-nos todos os dias. Bondade e misericórdia, certamente nos acompanharão todos os dias de nossa vida. Agora, manifestar essa bondade e essa misericórdia depende de nós, porque ela nos acompanha, ela está aí com você. Agora, manifestar essa bondade e essa misericórdia precisa ser uma decisão minha e sua. E ele continua: resplandecer num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei, mesmo se eu perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. Então, o nosso serviço fiel, com fidelidade à palavra do Senhor, precisa ser uma oferta para Ele. Estamos servindo a Deus, cada um de nós.
Mas a única coisa que eu preciso analisar no meu serviço, está sendo uma oferta agradável a Deus o meu serviço? A forma como eu tenho servido a Deus durante todo o ano, não só no Natal. A forma que eu tenho me comportado como um servo de Deus, como um filho de Deus, tem agradado a Ele? Aleluia. O versículo continua. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se. E eu me alegrarei com vocês. Então, queridos, servir a Cristo, ter esse espírito do Natal, precisa ser em nós uma alegria. Durante todo o ano, servir a Cristo com alegria é servir a palavra dele. Servir a Cristo com alegria é eu refletir o Natal no meu trabalho todo dia do ano. É eu refletir o Natal todos os dias quando eu estou caminhando pelo trânsito, quando eu estou entrando numa loja, quando eu estou indo para o trabalho, quando eu estou no trabalho, quando eu estou na igreja, que às vezes a gente diz, né, mas é fácil a gente ser crente na igreja. Nem sempre. Eu tenho certeza que em algum momento para você foi difícil lidar com outro crente. Mas mesmo diante, vamos dizer, de alguns crentes que em algum momento está sendo um pouco difícil. Mesmo assim, é exatamente dessa forma, servindo com essa alegria, sendo esse pisca-pisca, que vai refletir o brilho de Cristo na vida das pessoas. Eu preciso entender de uma vez por todas o que é o nascimento de Cristo. Que Ele nasceu para que a gente possa ter, o louvor pode vir, tá? Eu já estou encerrando. Que a gente possa ter exatamente atitudes que mostrem para pessoas um bom comportamento, queridos. É bom demais a gente comemorar o Natal. Eu comemoro o Natal, incentivo você a comemorar. Fazer essa festa, se unir, mas aproveita sempre essa oportunidade para ser esse pisca-pisca na vida das pessoas, crente ou não crente, cristão ou ainda não cristão, porque se ele não for, ele vai desejar ter esse brilho que você tem. Essa é a nossa função como filhos de Deus. Foi para isso que ele nasceu, ele nos transportou, ele mudou a nossa vida, ele mudou a nossa história, queridos. O nascimento dele mudou a história do mundo. A vida dele precisa ter mudado a minha e a sua trajetória. E a morte dele realmente trouxe para nós a vitória. A gente precisa entender esse processo de Jesus aqui na terra. E entender que esse processo agora está na minha e na sua mão. Ele entregou essa responsabilidade para nós que somos filhos. Nós somos filhos, a gente não pode, como filho, ainda ter atitude de bastardo. Nós somos filhos, nós não somos mais bastardos. E nós temos direitos de filhos, mas filhos também têm deveres. Você que é pai e mãe, você sabe disso. Seus filhos têm todo o direito, como seus filhos, são seus herdeiros de tudo que você tem. Mas você exige, a cada um, a cada idade que eles têm, a gente exige, ensina e exigimos responsabilidades deles. Então, o pai ensina. Ele deixou o ensinamento para a gente. Ele não cobra nada da gente que ele não tenha deixado um ensinamento para a gente. Ele ensina. Mas eu vou te dizer, do jeito que ele é um bom pai, que ele dá. Ele é um bom pai, que ele cobra de nós também, que a gente faça aquilo a qual ele nos ensinou. É necessário que a gente entregue realmente para Deus a nossa obediência. Não entregue só a nossa vida, mas entregue a nossa obediência. A nossa vida para Deus, ela tem muito valor. Você obedecendo ou não, Ele te ama. Mas a sua obediência é que vai lhe levar a ter uma vida de paz. Exatamente aquilo que Ele veio trazer. Ele veio ao mundo para trazer a paz que nada e nem coisa nenhuma poderia te dar. Casa, carro, dinheiro não poderia te dar. Ele veio trazer uma paz que excede todo entendimento de coisas, queridos. Amém? Então fica de pé. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai. Eu quero te agradecer a oportunidade que eu tenho de ser chamada de filha, Senhor. E eu quero, nessa noite que é comemorada como a noite de Natal, aleluia. E se você desejar fazer essa oração, faça. Pai, eu desejo realmente entregar minha vida totalmente a você, Senhor.
aleluia, reafirmar, aleluia, assim como casamentos, eles reafirmam os votos com você, Pai. Eu quero reafirmar o meu voto de filha. Aleluia, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, Pai. Eu entrei por essa porta e eu quero viver nesse reino, Senhor, com todos os direitos, mas eu quero exercer todos os meus deveres, Pai, todas as minhas responsabilidades de filha. Eu quero verdadeiramente que você olhe para mim e possa dizer: aleluia, aleluia, filha boa, serva boa e fiel. Pai, eu quero ser minha encontrada fiel, refletindo a imagem e semelhança de Cristo aqui na terra, Senhor. Eu sei, Pai, que você é tão bom, que a sua palavra nos ensina que ainda que eu erre, Pai, o Senhor explica lá em 1 João 1,9. Aleluia, se todavia pecares, filhinhos, oh, aleluia, Pai, obrigado porque eu sou sua filhinha amada. E o Senhor está pronto para me perdoar, Pai, ainda que eu venha a errar. Aleluia, o Senhor só deseja meu arrependimento. Eu quero, Pai, ser rápida em me arrepender e me reafirmar com você, Pai. Eu quero ser obediente, guiada pelo Teu Espírito que habita em mim, Senhor. Que verdadeiramente não viva mais eu, mas que Cristo vive em mim. E a vida que eu viva na carne, eu não viva mais para aquilo que eu quero, mas para aquilo que o Senhor quer que eu faça, Pai. Eu quero viver os Teus planos a cada dia. Aleluia, está onde o Senhor quer que eu esteja, fazendo o que o Senhor quer que eu faça, do jeito que o Senhor quer que eu faça, Pai. Não é do meu jeito, eu quero fazer do seu jeito. Pai, obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita em mim. E eu sei que quando há um desejo sincero, Pai, Ele nos mostra o caminho. Obrigado, Senhor. Porque o Teu caminho para a nossa vida, realmente ele é iluminado pela palavra. Ela é luz para os nossos pés, Pai. É lâmpada para os nossos pés. É luz para o nosso caminho, Pai. O caminho é iluminado. É iluminado, Pai, assim como um avião. Quando vai descer, muitas vezes, Pai, ele não enxerga aquela pista à noite, mas ela é toda iluminada, mostrando para ele exatamente o caminho, Senhor. E que a gente possa verdadeiramente pousar no momento certo, no lugar certo, fazendo da forma que o Senhor deseja que a gente faça, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um dos meus irmãos, Senhor. Que a luz de Cristo verdadeiramente brilhe em cada um deles, Senhor. Aleluia, diariamente, dia após dia. Dia após dia, Pai, nessa última semana que temos do ano e em todo o ano de 2023 que vai se iniciar, Pai. Que a gente possa verdadeiramente ser sal e ser luz. Que a gente possa verdadeiramente, Senhor, assim como Cristo, se despojar das nossas vontades, se despojar do nosso eu, Pai. Aleluia, e possamos verdadeiramente, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, possamos fazer para a honra e glória do nome de Jesus. Que possamos, Pai, ter a consciência de sermos ousados como Paulo e dizer: olha para mim, olha para mim, olha para o que eu faço, olha para a minha ação, olha para a minha reação. Seja meu imitador, porque eu sou de Cristo. Aleluia. Que não mais eu, mas que Cristo viva em mim, Pai. E que a imagem de Cristo, aleluia, grite tão alto, a ponto de que eu nem precisarei falar tantas coisas, Pai. Porque a nossa vida fala muito mais alto, Pai. Que cada um dos meus irmãos saia daqui com essa consciência e com esse desejo. Eu quero refletir a imagem e semelhança de Cristo. Eu quero ser o Natal, aleluia, 365 dias do ano. Eu quero ser facilitador de processo na vida das pessoas, Pai. Processos para que elas possam viver os Teus planos e os Teus propósitos, em nome de Jesus. Queridos, que você tenha um feliz nascimento de Jesus na sua vida, não só hoje, mas durante todos os dias que se seguem. Pegar aqui. Sobre todo nome, nome sobre todo nome. Diga Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre
Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia. Jesus nasceu no seu coração. Glória a Deus. Senta só um pouquinho.